Santa Quitéria, a santa que andou mais de 48 horas com a cabeça separada do corpo em suas mãos, a santa que abalou o sistema da época, que escapou da morte por afogamento a mando da própria mãe, que foi separada das irmãs, foi perseguida pela sua devoção a Cristo, castigada e presa por acreditar no Evangelho e se entregar a Cristo. Ela pagou o preço caro da época com a sua vida. É desta santa que eu quero ter a honra de contar uma das mais extraordinárias, sombria e mágica história de uma santa católica para você, que me honra com a sua audiência. Então aproveita para verificar se você já está inscrito em nosso canal. E ao final deste vídeo quero deixar a poderosa oração de Santa Quitéria, que tem causado uma revolucionária lista de graças alcançadas diariamente. Nascimento de Santa Quitéria. Ela foi a 8ª das 9 filhas do governador Lúcio Caio Atílio Severo e de Cáucia Lúcia Severo, famílias ilustres. Nasceu no século V da era cristã, na cidade de Braga, Portugal. Sua mãe, Cáucia, concebeu as 9 meninas após anos de esterilidade em um único parto impressionante. Plano de Cáucia. Dominada pelo medo e pela superstição, Cáucia Lúcia Severo sentiu-se dominada pelo pavor ao descobrir que estava grávida não apenas de uma, mas de 9 meninas após anos de esterilidade. O medo do desconhecido, a pressão da sociedade e a incerteza do futuro das filhas a consumiam. Ela confiava seu plano apenas à sua criada, Cita, que secretamente era cristã. A razão pela qual o marido, Lúcio Caio Atílio Severo, estava ausente, viajando pela península, era justamente para evitar que ele soubesse da gravidez múltipla, pois temia sua reação diante da notícia. A revelação do plano para ele ocorreu após o nascimento e salvamento das meninas, quando Cáucia percebeu que não poderia esconder a verdade para sempre. Salvação das meninas. Você pode imaginar o turbilhão de emoções que envolveu a história dessas 9 meninas? A mãe delas, apavorada com a perspectiva de ter 9 filhas de uma só vez, tomou uma decisão terrível. Planejou afogá-las, acreditando que isso resolveria seus problemas. Entretanto, uma heroína desconhecida, chamada Cita, movida por sua fé inabalável, interveio. Ela não apenas salvou as meninas do destino trágico, mas também as levou até o arcebispo de Braga, Santo Ovídio. O arcebispo, com sabedoria e compaixão, as batizou e confiou essas preciosas vidas a famílias cristãs amorosas para que fossem criadas e educadas. O voto de castidade de Santa Quitéria. Desde muito jovem, Santa Quitéria sentiu um chamado interior para dedicar sua vida a Deus de maneira especial. Ela sentiu que seu propósito era servir ao Senhor com todo o seu ser e manter-se pura e fiel a Ele. Assim, em um gesto de profunda devoção, Santa Quitéria fez o voto de castidade, comprometendo-se a permanecer virgem e dedicada exclusivamente ao serviço de Deus. Esse voto significava que ela renunciava a qualquer forma de relacionamento íntimo ou casamento, escolhendo uma vida de pureza espiritual e devoção religiosa. O voto de castidade de Santa Quitéria era um testemunho de sua profunda fé e devoção a Deus, e também uma expressão de sua determinação em seguir os ensinamentos do Evangelho de maneira radical e completa. Ao longo de sua vida, Santa Quitéria permaneceu fiel ao seu voto, mesmo diante das adversidades e perseguições que enfrentou por causa de sua fé. Perseguição para com os cristãos. As 9 irmãs cresceram numa época muito difícil, onde os cristãos eram perseguidos com muita violência. Mesmo diante desse perigo, elas não deixaram a fé delas enfraquecer. Imagine como era desafiador viver assim, sabendo que só por acreditar em algo diferente, poderiam ser presas ou até mesmo mortas. Apesar de toda essa pressão, elas não desistiram daquilo em que acreditavam. Cada dia era um novo desafio, mas elas se apoiavam umas nas outras e nas suas crenças para seguir em frente. Mesmo com o mundo todo contra elas, nunca perderam a esperança. Imagine o medo constante de serem encontradas pelos perseguidores. Cada passo, cada palavra, podia significar mais problemas para elas. Mas mesmo assim, elas não abandonaram sua fé, mantendo-se firmes mesmo quando tudo parecia estar contra elas. Revelação da verdade. Um dia, as 9 irmãs enfrentaram seus pais com a verdade, revelando a coragem e a convicção de suas crenças. Imagina a tensão no ar, o medo do desconhecido pairando sobre todos eles. Mas as meninas não se calaram, e quando finalmente compartilharam sua fé com seus pais, tudo mudou.
Lúcio Caio e Cálcia, seus pais, ficaram chocados ao descobrir a verdade. Foi como se o chão tivesse sido arrancado de sob seus pés. Eles talvez não esperassem que suas filhas desafiassem suas crenças tão fortemente. Por um momento, o silêncio dominou o ambiente, enquanto todos tentavam processar o que havia sido revelado. Mas então, algo incrível aconteceu. Apesar do choque inicial, Lúcio Caio e Cálcia abriram seus corações para as convicções de suas filhas. Eles perceberam a força da fé que as impulsionava e, pouco a pouco, aceitaram as escolhas das meninas. Foi um momento de transformação, onde o amor e o respeito superaram todas as diferenças. Fuga das irmãs. As 9 irmãs, cercadas pela sombra da perseguição, tomam uma decisão ousada. Diante das ameaças e do medo, elas decidem deixar para trás o conforto do palácio real em busca da liberdade para praticar sua fé. Essa foi uma jornada repleta de desafios, onde cada passo representava um ato de resistência contra a opressão. Entre elas, destaca-se Quitéria, uma jovem de coragem incomparável e devoção inabalável, guiando suas irmãs através das trevas da incerteza. Imagina o coração delas batendo rápido, a cada passo na estrada desconhecida. Cada som poderia ser um sinal de perigo, cada sombra poderia esconder uma ameaça. Mas mesmo assim, elas persistiram, movidas pela esperança de um futuro onde sua fé não fosse mais um crime. Milagres atribuídos. Enquanto Santa Quitéria e suas irmãs enfrentavam a jornada cheia de desafios, algo extraordinário acontecia ao seu redor. Ao longo do caminho, testemunhas relatavam diversos milagres atribuídos a Santa Quitéria, que pareciam desafiar as leis da natureza. Imagine pessoas sendo curadas de doenças inexplicáveis apenas com o toque de suas mãos, campos secos florescendo e ganhando vida por onde passavam, como se a própria natureza estivesse celebrando sua presença. E não para por aí. Relatos também falam sobre a proteção divina que as irmãs recebiam contra animais selvagens, que se curvavam diante de sua coragem e fé. Esses milagres não eram apenas acontecimentos extraordinários, eram sinais de esperança, evidências do poder da fé e da presença do divino em meio às adversidades. Eles fortaleciam o espírito das irmãs e inspiravam aqueles que testemunhavam esses feitos incríveis. Vale de Alfrásia. Agora pense nisso. Santa Quitéria, em sua busca por segurança e liberdade, encontrou refúgio no misterioso Vale de Alfrásia. Este vale, envolto em mistério e beleza, tornou-se o palco onde a história das 9 irmãs se entrelaçou com lendas de coragem e fé. Imagine um lugar isolado, cercado por montanhas majestosas e coberto por uma vegetação exuberante. Era nesse cenário que Santa Quitéria e suas irmãs encontravam paz e esperança, longe das garras da perseguição e da opressão. O Vale de Alfrásia não era apenas um refúgio físico, mas também espiritual. Aqui, as irmãs podiam praticar sua fé livremente, renovar suas forças e compartilhar histórias de coragem e perseverança. Era como se o próprio vale estivesse impregnado com a presença divina, guiando e protegendo aqueles que buscavam abrigo em suas terras. Nos recantos desse vale, surgiram lendas de milagres e prodígios, onde a fé se tornava visível, através de feitos extraordinários. Era como se o Vale de Alfrásia fosse um santuário de esperança, um lugar onde o impossível se tornava possível e onde os corações eram tocados pela graça divina. História de cura milagrosa. Maria, uma mulher idosa, sofria há anos com uma doença debilitante que a impedia de realizar até mesmo as tarefas mais simples do dia a dia. Desesperada por uma cura, ela recorreu à intercessão de Santa Quitéria com fervor e devoção. Uma noite, em um sonho vívido, Maria viu uma figura luminosa que lhe disse para confiar na santa e não desistir da esperança. No dia seguinte, Maria acordou sentindo uma energia renovada e uma sensação de paz interior. Com o passar dos dias, sua saúde melhorou gradualmente e ela testemunhou uma cura milagrosa que atribuiu à intervenção de Santa Quitéria. João, um pescador experiente, estava em alto mar quando uma tempestade repentina surgiu, ameaçando virar seu barco e levá-lo para as profundezas turbulentas. Em um momento de desespero, João invocou a proteção de Santa Quitéria, prometendo renovar sua devoção à santa se conseguisse retornar em segurança para casa. Milagrosamente, a tempestade diminuiu de intensidade e João conseguiu retornar ao porto são e salvo.
Ele acreditava que a intervenção divina de Santa Quitéria o protegeu dos perigos do mar e lhe deu uma segunda chance de vida. História de intervenção em momento de desespero. Ana, uma mãe solteira em dificuldades, encontrou uma carteira cheia de dinheiro e, apesar das tentações, decidiu devolvê-la ao dono. Em agradecimento pela sua honestidade, o dono, que era empresário, ofereceu a Ana um emprego em sua empresa. A atitude de Ana não só trouxe estabilidade financeira, mas também reforçou sua fé na bondade do mundo. Sua integridade foi recompensada com uma nova oportunidade de vida. A lenda de Santa Quitéria. A história de Santa Quitéria é como uma jornada lendária que ultrapassa o tempo, cheia de coragem, fé e sacrifício. Dizem que depois de enfrentar muitos desafios em sua vida, a sua negação ao casamento arrumado por seu pai lhe causou uma ira avassaladora, e ele deu ordens para encontrá-la e prendê-la. Ele mesmo, segundo algumas narrativas, teria erguido a espada e separado sua cabeça do corpo impiedosamente, sem derramar uma lágrima. Diz a lenda que Santa Quitéria realizou uma caminhada extraordinária por 48 horas até chegar numa cidade próxima, segurando sua própria cabeça separada como um testemunho de sua fé inabalável. Ao chegar a um determinado local indicado pelos anjos que a acompanharam por todo o caminho, ela caiu e foi enterrada. Todos os soldados que a perseguiam de longe no final da caminhada ficaram cegos. Oração a Santa Quitéria. Santa Quitéria, protetora dos corações devotos, em teu nome buscamos paz e fortaleza. Guia-nos em nossa jornada de fé. Ilumina nossos caminhos com tua bondade. Que tua coragem inspire nossos passos e tua devoção nos fortaleça nas provações. Intercede por nós, Santa Quitéria, e concede-nos a graça da tua proteção. Que possamos seguir teus exemplos de amor e devoção e encontrar conforto em tua intercessão. Santa Quitéria, ouve nossas preces e guia-nos com tua luz divina, hoje e sempre. Amém. Convido a você que chegou até aqui a dar um like e se inscrever no nosso canal. Com fé, eu vou andar. Se você gostou do conteúdo, comenta e compartilha com outras pessoas para fazermos esta comunidade crescer cada vez mais. Fiquem na paz do Senhor. Amém.